Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Sena, eu sou conselheiro dos embaixadores do Rei na Embaixada Diácono Severino Guilherme, na 4ª Igreja Batista do Centenário no Curadum, que fica em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Tudo bem? Essa aula eu vou apresentar como é que funciona a organização Embaixadores do Rei. Vamos lá para a aula? Vamos apresentar a organização Embaixadores do Rei. É uma organização missionária da Convenção Batista do Brasil. Vamos ver 4 tópicos. A organização Embaixadores do Rei. Primeiro, o que é e também o que não é. Histórico dos embaixadores do Rei, objetivos e ideais e a insígnia dos embaixadores do Rei. Vamos para o primeiro, o que é e o que não é. Nós temos um jargão que é uma vez embaixador, sempre embaixador do Rei. É uma organização batista para meninos de 9 a 16 anos. Não é um clube, um time de futebol, equipe de atletismo ou esportes, conjunto musical, grupo de louvor ou teatral, grupo de acampamentos, pescaria ou caça. Apenas se utiliza destas atividades. Em nosso meio fazemos todas essas programações, mas como meio e não como um fim. E também não é um grupo de escoteiros. Histórico dos embaixadores do Rei. Para compreender a natureza da organização Embaixadores do Rei, é necessário compreender a forma como foi criada, suas origens e chegada à cultura brasileira. Mas primeiro vamos ver no mundo os embaixadores do Rei, lá nos Estados Unidos. Tudo começou em 1883. Um grupo de rapazes de 12 a 14 anos da cidade de Owensboro, Kentucky, nos Estados Unidos, costumava se reunir para estudar missões e orar pelos missionários. Pensando assim em missões, o grupo resolveu custear as despesas de uma estudante na escola dirigida pela grande missionária Lotte Mon, em Chengchou, na China. Em outubro de 1907, a União Feminina Missionária da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos montou um comitê de trabalho missionário para meninos. Fanny Heck, presidente da União Feminina Missionária, era presidente do comitê. A senhora Heck era outro membro do comitê. A senhorita Elizabeth Bridges assistiu uma conferência missionária para jovens em Asheville, Carolina do Norte. Lá, elas ouviram uma canção de King's Business, Mensagem Real, que falava sobre embaixadores cristãos. Então a senhorita Bridges sugeriu o nome Embaixadores para uma organização missionária para meninos. E a senhorita Heck acrescentou o do Rei. Então ficou Embaixadores do Rei. Na 20ª reunião anual da União Feminina Missionária da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, em maio de 1908, membros da União Feminina Missionária votaram para patrocinar uma organização de missões para meninos de 9 a 16 anos, cujo nome era Embaixadores do Rei. Uma mensageira, a senhora W.M. Petwell, estava tão animada com uma nova organização que foi correndo para sua igreja para formar a primeira embaixada, Embaixada Carol Newton, da primeira igreja batista Goldsboro, Carolina do Norte. Por volta de 1909, havia 45 embaixadas envolvendo centenas de meninos. Na Convenção Batista do Sul, em 1915, havia 500 embaixadas com mais de 4.500 embaixadores. Também foram incluídos materiais para a organização, juntamente com outros materiais editados para outras organizações. Em 1924, foi introduzido um sistema de postos, com os postos de arauto, escudeiro, cavaleiro e embaixador. Mais tarde, em 1929, foram introduzidos mais 2 postos superiores, embaixador especial e embaixador plenipotenciário, para meninos com 13 anos e mais velhos.
Acampar se tornara uma parte muito importante do trabalho dos embaixadores do rei e causou entusiasmo entre os meninos. O primeiro acampamento de embaixadores do rei aconteceu na praia da Virgínia em 1917. Em 1925 estavam sendo organizados acampamentos de embaixadores do rei na Virgínia, Carolina do Sul, Alabama, Geórgia e Kentucky. Os embaixadores do rei celebraram seu 25º aniversário em 1933. Havia 4.369 embaixadas com 41.864 embaixadores. Em 1943, o trabalho dos embaixadores havia crescido ao ponto que a convenção precisava de um secretário de embaixadores do rei em tempo integral. A União Feminina Missionária convidou J. Evelyn Bishop para ocupar a posição. Bishop já havia trabalhado como secretário dos embaixadores do rei no Alabama, Mississippi e Carolina do Sul, tendo ele aceitado o desafio. Serviu até setembro de 1953. Outro grande evento na história dos embaixadores do rei dos Estados Unidos foi a criação da revista Ambassador Life, uma revista estritamente para embaixadores do rei. A primeira edição surgiu em junho de 1946. Resumo. Em 1883, rapazes de 12 a 14 anos, em Owensboro, Kentucky, Estados Unidos, criaram para estudar missões e orar pelos missionários. Custeio das despesas de uma estudante, escola de Longmont, Chengzhou, na China. A União Feminina da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, ambiente para meninos e rapazes de 9 a 16 anos, criaram um ambiente. Em 1908, The King's Business, a música do cantor cristão do 207, Mensagem Real, foi que deu início à introdução do nome Embaixadores do Rei. E no Brasil, Embaixadores do Rei no Brasil, com um século da existência da organização Embaixadores do Rei, metade deste tempo ela está presente no Brasil. Palavras proferidas por Evelyn Bishop, líder nacional dos Embaixadores do Rei nos Estados Unidos. Alvin, não deve existir um campo missionário no mundo maior e mais maduro que o Brasil. E meninos tem milhares. Os batistas brasileiros estão precisando de embaixadores do rei. E pelo menos alguns missionários e pastores mostraram bastante interesse nesse trabalho. Esse foi a conversa de Bishop com Alvin. Nos Estados Unidos, o pastor e missionário William Alvin Hatton e o próprio Bishop pensaram juntos sobre a ideia. 8 meses depois dessa conversa, precisamente em 4 de março de 1948, o pastor Alvin Hatton e sua esposa Kate viajaram de Arkansas para Nova York e de lá embarcaram para o Brasil e depois de 16 dias de viagem desembarcaram no Rio de Janeiro. Após sua chegada, passaram 2 meses em uma comissão para discutir o trabalho, traduzir e adaptar os materiais para um manual simples. Em julho já havia cópias do material mimeografadas. A Missão Batista apoiou a proposta da Miss Minnie Landry, membro da comissão, pedindo $5.000 à junta de Richmond para começar os trabalhos. Em agosto daquele mesmo ano, em 1948, houve a primeira reunião dos embaixadores do rei na primeira igreja batista da Tijuca, no Rio de Janeiro. Alvin Hatton foi o pastor aprovado para conduzir o trabalho dos embaixadores do rei no Brasil. Em 1949, já com as cópias dos manuais prontos, foi realizado o primeiro culto de reconhecimento de postos na primeira igreja batista da Tijuca e também em Itacuruçá.
Resumo: em 1948, o pastor William Alvin Hatton e Dona Kate Hatton, do Arkansas para o Rio de Janeiro, em 25 de agosto de 1948, foi a primeira reunião dos embaixadores do rei, na primeira igreja batista da Tijuca e também na primeira igreja batista de Itacuruçá. Agosto de 1949, primeira reunião de reconhecimento de postos da União Feminina Batista no Brasil. Em 1950, a Joerp e Sítio do Sossego. Em 1951, primeiro aniversário e também 18 anos dos embaixadores do rei e 3 igrejas. Em 1978, a União Masculina Missionária Batista deu início ao Departamento dos Embaixadores do Rei. Em 1979, com Disseu Amaro. Em 2003, Nivaldino C. Bastos, da União de Homens Batista do Brasil, Samuel José Gonçalves, coordenador do DENAE. Terceiro, objetivos e ideais. Construindo meninos para não remendar homens. Esse é nosso jargão. Desenvolver o caráter cristão dos meninos e rapazes de tal maneira que se tornem crentes ativos e consagrados e possuídos de um espírito intensamente evangelístico e missionário. Os ideais da organização: estudo bíblico, missões, oração, mordomia e serviço real. 4. A insígnia é um símbolo que nos faz lembrar alguma coisa quando a gente olha para ele. Foi elaborada para representar a Organização Embaixadores do Rei e seus objetivos. Possui 4 partes, as quais são: parte escudo. É estudado o manual do candidato para passar correspondente ao posto embaixador arauto. Significado e simbolismo. Simboliza a fé e lembra ao seu possuidor que ele é o embaixador por Cristo. Faixa branca com as letras ER. Manual estudado arauto, correspondente para passar para o posto de embaixador escudeiro. Mostra que o embaixador do rei é trabalhador, falando de Cristo aos perdidos. Parte coroa. Embaixador escudeiro, que estuda o manual do embaixador escudeiro para passar para embaixador e cavaleiro. Mostra em suas 5 pontas os ideais dos embaixadores do rei. Parte ramo de louros. Manual estudado, embaixador cavaleiro, correspondente aos postos embaixador sênior, embaixador master e embaixador emérito. Simboliza a vitória que deve ser ganha por Cristo e para Cristo. E vem as cores. Azul está na primeira estrofe do hino, que significa lealdade. Parte branco, segunda estrofe do hino, e significa pureza. Parte amarelo, terceira estrofe do hino, preciosidade. E aqui está a insígnia dos embaixadores do rei, né? Que é o escudo. Quando a gente vê algo, lembra logo de alguma coisa. Então lembramos aqui dos embaixadores do rei. Então temos a coroa, a faixa com as letras ER, o ramo de louro, as cores azul, branco e amarelo. Ok? Muito obrigado e até a próxima.